Vou passar logo a fala, tá? A professora Fátima, depois eu faço uma síntese das 3 falas e comento direitinho. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o professor Rossano pelo convite, agradeço o prefeito, os deputados, o secretário, Vinícius, a professora Luna e meu querido amigo Paulo. É um prazer estar com você de novo, a gente tendo essa luta aí há um bom tempo já. Pode passar a apresentação já, começar. Bom, eu sou Maria de Fátima, Negrali Campos Rosolém, trabalho na Fundação do CPQD. A Fundação CPQD é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, e ele tem cerca de 45 anos, era o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, desde a sua privatização, virou uma fundação com direito privado, e eu atuo na área de bateria, eu sou química desde a minha graduação, né? Então, lá na luta. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a bateria de lítio. Bom, a fala do Paulo vem bem a calhar aqui, né, vem complementar aqui o que eu estou falando. O que é o cenário mundial, né, gente? Por que bateria de lítio? Porque a gente tem um mercado. E quando começou esse mercado, esse mercado de bateria de lítio surgiu para atender um novo dispositivo, que são a telefonia móvel. Então, os equipamentos móveis, né, desde o telefone, os tablets, o laptop, precisavam de um sistema de armazenamento de energia que fosse leve e que conseguisse dispor, né, de maior autonomia. E vindo nessa... E por que agora continua também? Agora que a questão ambiental, né, a gente tem buscado soluções que venham a reduzir a questão das emissões, então isso vem entrando no mercado dos veículos elétricos e as energias renováveis, e todo esse conjunto precisam também de sistemas de acumuladores de energia, e um dos sistemas que está sendo mais usado são as baterias de lítio-íon, né? Então, toda essa demanda vem a necessidade do aumento do uso, como o Paulo falou, né, as importações e o aumento do uso da bateria de lítio. Próximo, fazendo favor. E por que lítio? Porque lítio, como o Paulo já falou também, é um metal pequenininho, leve, com elevado potencial eletroquímico. Então, ele consegue armazenar grande quantidade de energia num espaço pequeno. Então, você vai conseguir muito mais autonomia. Por exemplo, se você comparar a lítio com bateria chumbo-ácido, a bateria de lítio tem 4 vezes maior densidade de energia do que uma bateria chumbo-ácido. Isso é característica dos materiais, né? Então, hoje, né, depende da aplicação, mas a aplicação, por exemplo, do celular, do equipamento móvel, né, quais são as características, né, que às vezes se busca? Que seja leve, ocupa pouco espaço, elevada autonomia, elevada vida útil, aguenta vários ciclos, carrega e descarrega, baixo tempo de recarga, seja segura, de baixo custo e baixo impacto ambiental. Então, se busca as tecnologias de bateria, de armazenamento de energia com essas características. E aí a bateria de lítio consegue atender vários quesitos desses, né? Próximo. E o que é uma bateria, né? Uma bateria é uma forma de armazenar energia química e nas formas dos seus compostos, né? E essa energia química, quando você está usando a bateria, você transforma a energia química em energia elétrica, né? E como é formada uma bateria? Quais são os componentes internos? Ela possui uma placa positiva, que é conhecida como cátodo, uma placa negativa, que é conhecida como anodo, que são os materiais que tem que ter metais, né, materiais base de metais, um eletrólito, que é um meio condutor, e um separador, que ele vai ficar entre a placa positiva e negativa para evitar que haja curto-circuito interno. O próximo, fazendo favor. E como é constituída uma bateria, uma célula de lítio-íon, né? O que tem na placa negativa, em termos de materiais, tá? Então, a placa negativa de uma bateria, ela tem um coletor de cobre e tem um material ativo onde a energia é armazenada, né? O que é esse material? É um grafite com
grafite, onde o lítio vai ser inserido, e com óxidos de lítio, né? E pode ter também, além do grafite, hoje, a maioria das baterias de lítio-íon, o eletrodo negativo é o grafite, mas tem um dos eletrodos também, um dos materiais usados é um material conhecido como titanato de lítio. E a placa positiva? A placa positiva, o coletor é de alumínio, e aí você tem uma várias gamas de óxidos metálicos de lítio. Óxidos metálicos de lítio compostos por cobalto, manganês, ligas, né? Cobalto, níquel, manganês, cobalto, níquel, alumínio, ferro, fosfato de lítio. Então, quando se fala uma bateria de lítio, geralmente a placa negativa é a base de grafite, mas a placa positiva ela pode ser desses vários tipos de óxido, ou cobaltato de lítio, ou níquel, cobalto, alumínio, níquel, cobalto, manganês, e dependendo da aplicação, você vai usar um tipo de bateria, né? O eletrólito, geralmente é um solvente orgânico misturado em sais de lítio, e o separador é o material polimérico. É bem importante falar, gente, que o lítio é um elemento pequeno, em contato com o oxigênio do ar ou a umidade, ele sofre combustão espontânea e pega fogo. Então, diferente das outras baterias, o eletrólito da bateria de lítio-íon não pode ser um eletrólito à base de água. Ele, então, é um solvente orgânico misturado no sais de lítio. Só que esse solvente orgânico, ele trabalha estável, em condições estáveis, numa pequena faixa de tensão e temperatura. Nossa, e como fazer para viabilizar essa bateria, né? Essa bateria trabalhar com segurança. Então, para fazer isso, toda a bateria de lítio, inclusive a bateria de celular da gente, ela tem um controle eletrônico, que é conhecido como BMS. Então, toda a bateria de lítio, ela tem um circuito eletrônico para controlar sobretensão, sobrecorrente, sobre temperatura, curto-circuito externo, de maneira que a bateria trabalha seguramente. Então, uma bateria de lítio sem circuito eletrônico pode se virar uma bomba. Então, é muito bom frisar isso, né? Que a bateria de lítio vem trazer vários outros componentes que as baterias tradicionais não tinham. Tá? Pode passar um pouquinho. E quais são as quantidades, né, de materiais, dos componentes, né, na bateria? Então, a gente pode ver que o lítio numa bateria corresponde a 8% em termos dos componentes materiais de uma bateria. O cobalto, hoje, é um dos constituintes, né, um dos componentes mais utilizados, hoje tem 61%, aí vem os outros manganês, ferro, níquel, alumínio. Então, a gente pode ver por esses slides que a bateria de lítio não é só lítio, tem vários outros materiais que pode estar vendo como o Brasil também pode estar gerando esses outros materiais, né? Então, eu acho que isso abre um leque maior de oportunidades, né? Pode passar. E aí, quais são os formatos que a gente que é disponibilizado para as células de lítio, né? Hoje tem 3 tipos de formato, as células cilíndricas, né? Que é muito conhecido, 18650, por exemplo, um dos modelos do carro da Tesla usa 7.000 e poucas células de lítio ligadas em série paralelo, isso que vai dar uma bateria. Pode ser as células prismáticas e pode ser as células Pound. Isso tudo vai depender da aplicação, do seu dispositivo, de como vai ser. Então, não tem uma regra geral se eu vou usar cilindro, prismático ou Pound, né? Depende do projeto. Pode passar. E aqui é só uma vista interna, né? Se a gente fosse ver uma bateria, né? Então, ali mostra uma placa positiva, geralmente ela vai ser enrolada, feito a placa positiva, o separador e a placa negativa, como se fosse um dos modelos, por exemplo, como se fosse um rocambole, né? E a gente pode ver que você tem o coletor de alumínio e o material ativo, o óxido de lítio, é aplicado em cima desse coletor de alumínio. E na outra a gente pode ver o cobre, né, que é o coletor negativo, e o grafite é aplicado em cima desse coletor. E aí, nessa figura
Aí abaixo a gente vê o separador, que é um material polimérico que vai entre as duas placas. Pode passar. Bom, gente, então, como eu falei, o que é uma bateria de lítio, né? Quais são as partes constituintes? As partes constituintes são as células, né? No caso aqui é uma célula prismática. A gente tem o BMS, que é o Battery Management System, Sistema de Gestão e Controle da Bateria, que é essa plaquinha, placa, e que é muito importante, porque só aí, né, nessa placa aí, você vai ter toda a gestão, o controle, tem algoritmos também, que são embutidos aí nessa bateria, né, para fazer o controle do estado de carga, como aparece no celular da gente. Ó, já disse, eu tenho 45% ainda de carga, então a gente chama um algoritmo que está lá dentro fazendo essas contas, né, baseado em alguns parâmetros, ele faz essa estimativa para dar uma estimativa do estado de carga, o estado de saúde, se a bateria está boa ou não, e também quando a gente usa várias células ligadas em série ou paralelo, no caso de aplicações que exigem tensões maiores, você tem que ter um sistema de balanceamento. E tem também a parte de empacotamento, essa é uma parte que, para as baterias de maior grande porte, isso é muito importante, tanto a parte de empacotamento quanto a parte de dissipação térmica. E esse conjunto vai ser um módulo, que nem o Paulo mostrou aquela bateria grandona que ele viu junto com o sistema fotovoltaico, são formadas por vários módulos conectados em série, em paralelo, para dar uma bateria de grande porte. Então, a bateria de lítio, ela é formada por um conjunto de módulos ligados em série e paralelo. Hoje, no Brasil, a gente não, como o Paulo falou, a gente não fabrica células, mas sim estamos fazendo, o CPQD está fazendo alguns desenvolvimento da bateria em termos da placa eletrônica, do empacotamento, do desenvolvimento do algoritmo, porque a eletrônica tem a desenvolvimento de hardware, de firmware, então nós já estamos exercitando aí, né, formando os engenheiros, os técnicos, para trabalhar com essa tecnologia. Então, além da célula, você tem muitas outras coisas para se fazer, que eu acho que o Brasil tem capacitação, nós temos excelentes cursos, excelentes técnicos, o brasileiro é muito engenhoso, né? Tem capacidade para trabalhar com toda essa universo que envolve a bateria de lítio, né? Pode passar. E aí, quais são as composições do custos, né, das baterias de lítio, né? A matéria-prima corresponde a cerca de 50% a 70% do custo das células, né? E o custo dessa matéria-prima que vai impactar também drasticamente na questão dos custos dos fabricantes, como pode se ver nesses gráficos. Pode passar. Então, e o processo de fabricação, gente? Hoje, o processo de fabricação de baterias de lítio, ele é um processo bem automatizado, né? Ele é totalmente automatizado, inclusive tem várias partes que ele vai precisar de áreas secas, áreas limpas, por causa da questão da reação, do problema do lítio de não poder ter atmosfera com água ou com umidade, né? Então, é um processo totalmente automatizado hoje, né? Você vê as fábricas totalmente automatizadas e por isso que se ganha aí, está se ganhando uma redução também de valor do preço da bateria, bem como o uso, né? Pode passar. E hoje, aqui é o processo, como eu estava te falando, umas fotos, né? Só mostrando aí algumas partes da fábrica, a gente vê uma fábrica bem automatizada mesmo. Hoje é interessante, né, como a China, ela domina também, além de dominar, hoje nós vamos ver no gráfico, depois desse a gente tem outro gráfico que mostra que hoje a China, ela domina a fabricação das células, mas também domina a parte de equipamentos para a fabricação das células. Então, ela faz os equipamentos também, né? Então, ela pegou toda uma cadeia, né, que ela está dominando. Pode passar. Então, aí a gente pode ver o mercado mundial de fabricantes de células de lítio. Hoje, a grande maioria dos fabricantes estão na Ásia, né? Você vê a China com 60%, a Coreia com 15%, o Japão com 17%, os Estados Unidos
com 2%, a Europa com 1%. O que tem acontecido hoje na Europa, né? Como uma indústria de veículo elétrico tem se instalado na Europa, então algumas fábricas da própria China está sendo instalada nos alguns países da Europa para ficar mais próximo dos fabricantes. Tá? Então, isso é um outro sistema o mercado se movimentando, né, porque é para você reduzir esse custo também de ter o fabricante de veículo aqui e trazer todas as baterias de longe. Pode passar. E aqui eu mostrei um outro gráfico, né? É interessante que assim, a questão da bateria de lítio é muito interessante, porque ao mesmo tempo que você já tem bateria no mercado, mas a bateria está sendo pesquisada para ter melhoramento. Por quê? Porque o que se busca hoje, principalmente a questão do mercado de veículo elétrico, que hoje é o mercado que drena essa tecnologia. Se busca maior autonomia, eu quero andar mais tempo sem precisar recarregar, maior segurança e menor custo. Então, se tem muita pesquisa em termos de materiais no próprio lítio para alcançar esses requisitos. Então, hoje, a gente já tem no mercado a segunda geração de baterias de lítio. O que eles estão tentando fazer? Reduzindo ao máximo a quantidade de cobalto, porque ele é mais caro, ele só tem, a maioria é extraído no Congo, né? E aumentando os outros metais, como níquel e manganês. Você tem mistura além do carbono, usar carbono, silício, por exemplo. Tem coberturas de superfície de nanocomposto, utilizar também, como a gente está falando, o Paulo até falou, o lítio metálico. Por que o lítio metálico? Porque o lítio metálico ele tem maior densidade de energia, mas o lítio metálico ele tem um problema da questão de formar dendritas, e a bateria a dendrita dá curto-circuito entre as placas, a bateria pode até chegar à explosão, que vem tentar viabilizar, utilizar o lítio metálico. Em vez de o eletrólito estar na forma líquida, tem o eletrólito sólido. Então, na bateria de lítio, hoje, está se pesquisando novos materiais para placa positiva, negativa, o eletrólito e separador. Então, gente, a gente tem que pensar, se for pensar numa fábrica de lítio, já tem que pensar que você tem que ter uma pesquisa junto, porque você vai estar evoluindo, senão você vai fazer uma bateria que já tem outros concorrentes que têm a bateria com outras funções que vão atender o mercado, né? Próximo. Bom, então aqui eu deixo aqui algumas considerações, né, como desafios e oportunidade, né? Eu acho que o desafio é dominar a tecnologia, né? Conseguir obter os materiais com pureza adequada para a fabricação da bateria, os investimentos elevados para montar uma fábrica de bateria, conseguir fabricar com competitividade, porque hoje a gente vai competir com os chineses, né? Que eles hoje também dominam e estão fazendo baterias de qualidade, né? Eu acho que um caminho é fazer parcerias, incentivar a pesquisa e desenvolvimento. A gente não adianta pensar que a gente vai ter uma fábrica que vai ficar ali, você já tem que estar pensando nas novas gerações, né? Isso vai dar uma oportunidade muito grande de formar. Você vai ter, por exemplo, uma das ideias, ter uma demanda local, como eu falei, então, uma fábrica para atender um determinado mercado. Depois, veículos elétricos, mas pode ser um outro mercado. Então, eu acho que é uma grande oportunidade da gente formar nossos engenheiros, nossos técnicos, nossos químicos, né? A gente pergunta hoje quem fala sobre bateria e engenharia, não tem nos cursos. A gente tem que rever também essa questão educacional, inserindo agora essas novas tecnologias, senão a gente vai ficar defasado também, tá? Então, é isso, agradeço muito a oportunidade, obrigada, para mim é uma honra estar tendo a oportunidade de estar participando desse debate tão importante. Obrigada. Fátima, muito obrigado, que aula, hein? Senhora aula. Lembrei lá dos íons e dos cátions do ensino médio. Parabéns, Fátima. Eu vou fazer uma reflexão aqui, que está sendo muito recorrente, né, em diversos momentos, em diversas falas, as ondas pelas quais o Vale passou. Né? A onda do garimpo, lá nos anos 80, 90, depois a onda do eucalipto,
aí veio a construção de Irapé, da usina, uma outra onda, e agora vem o lítio, que pode ser uma outra onda, né? Pode passar. E está passando essas ondas sem deixar quase nada no vale, a não ser destruição passiva ambiental, o empobrecimento da sociedade, da população. Mas, se uma onda passar, se nós soubermos aproveitá-la, a onda do conhecimento, essa não passa. Então, está vivendo uma possibilidade que é a onda do conhecimento no Vale do Jequitinhonha. Eu chamo a atenção para isso. Isso é muito importante. Eu vou ler aqui rapidamente, já que a Fátima nos deixou 2 minutinhos de sua fala, alguns comentários que eu achei interessantes, tá? A partir do Facebook. Me perdoa aqui, porque não é fácil eu fazer a gestão e fazer isso não, tá? Vamos lá. Vaxson Almeida. Deputados, já temos tecnologias fantásticas de base mineral já desenvolvidas no ambiente acadêmico para a formação de grandes startups. Ou seja, se adensarmos o conhecimento aí no Vale do Jequitinhonha, vamos pegar um exemplo. Se colocarmos um braço de P&D de um desses empreendimentos minerários no Vale do Jequitinhonha, é bem possível desse braço de P&D surgir um spin-off, né? Lá na tecnologia de estudo de rejeitos. Pode surgir startup. Então, eu acho que todo o olhar neste momento deve ser voltado para esta dimensão do conhecimento. O lítio pode ser uma outra onda que pode passar pelo vale. A tecnologia, cada vez mais, tem ciclos de vida menor. O Paulo não mostrou. Nós temos o lítio, né, mineral, pegmatito, mas nós temos a salmoura na Bolívia, no Chile, na Argentina. Então, este olhar sistêmico, eu acho que a gestão pública, os gestores públicos, as lideranças públicas, têm que saber ter um olhar bem estratégico para isso. Outro comentário que eu vejo aqui colocado, eu vou verificar aqui rapidamente. Tem tempo? Um momento que não é fácil fazer. O comentário do Claudio Criar. Os APLs são excelentes para aproveitar os bens minerais associados aos pequenos mineradores. Tá? Pergunta do Juan, da UFVJM, professor. Como e quando os responsáveis em trabalhar o planejamento do território, o desenvolvimento da região, especialmente através dos consórcios intermunicipais, pretendem acionar os núcleos de inovação tecnológica, NITs, as instituições do Vale e FNMG e o FJM. Né? Outra pergunta aqui, do Vaxson Almeida. Trabalhei no Centro de Inovação Tecnológica do Cefet Minas, e o que observei é que boa parte das melhores tecnologias não sai das pesquisas do ambiente acadêmico, porque não há política em torno do seu desenvolvimento. O Brasil precisa de um maior alinhamento entre instituições de ensino, pesquisadores, poder político e os empresários. Então, veja, nós estamos possibilitando, no planejamento do território do Jequitinhonha, pensar essa dimensão na tríplice hélice, né? O ambiente produtivo, o ambiente acadêmico e o governo. Então, nós temos 3 atores importantes nesta noite, nessa live. Né? Pensar políticas públicas para fortalecer o território é fundamental.